Hoje eu tô aqui para falar sobre como se vestir e pensar que nem a Gabrielle Solis, a maior diva de todos os tempos, na minha humilde opinião. A verdadeira elegância não é necessariamente sobre ter roupas caras. Óbvio que a Gabrielle Solis usava roupas caríssimas, obviamente, a gente sabe disso. Só que a verdadeira elegância é sobre você saber que você merece o melhor. E ninguém incorpora isso melhor do que a Gabrielle Solis, que sempre soube o valor que ela tinha. Então hoje eu vou te ensinar como se vestir e como pensar como uma garota que sabe o grande valor que ela tem. Primeiramente, vou me apresentar para quem é novo aqui. Meu nome é Luna e eu sou viciada em moda inteligente. E estamos hoje aqui para destrinchar o estilo da Gabi. Não só as roupas, mas a mentalidade que fez ela brilhar tanto. A Gabi, ela não era só uma personagem estilosa, ela era uma aula sobre presença, sobre postura, sobre intenção. Então não tem como, na verdade, até tem, eu até poderia vir aqui fazer um vídeo só sobre o estilo dela. Mas o estilo dela era uma coisa tão conjunta, a personalidade, a mentalidade dela, eram duas coisas que iam muito de mão dada, sabe? Então não tem como eu vir aqui falar do estilo sem destacar nada da personalidade e da mentalidade dela, porque tudo que ela vestia, tudo que ela usava, dizia, eu sei o meu valor e meu visual comunica isso. Então hoje eu vou te ensinar a como você consegue reproduzir exatamente essa intenção. Primeiro pilar é a mentalidade da Gabrielle Solis. A gente não pode passar diretamente pro estilo sem entender a mentalidade dela, porque é uma coisa que está muito conectada uma com a outra, não existe uma sem a outra. Então a mentalidade da Gabrielle Solis se divide em vários pilares. O primeiro de todos, ela nunca se diminuía para caber no mundo de alguém. A Gabi era o oposto de, não vou vestir tal coisa para não parecer demais. Não, ela sempre quis parecer demais, até porque ela entendia que uma mulher que se esconde é uma mulher que vira fundo de cenário. E para uma mulher que era tão ambiciosa quanto ela virar fundo de cenário, ela não ia alcançar nada na vida, ela não ia alcançar seus objetivos se ela tivesse medo de chamar muita atenção, medo de parecer demais, medo de ser muito exagerada. Não existe esse medo se você tem grandes ambições, porque se você tem medo de aparecer, você tem medo de ser vista, você tem medo de ser olhada, você tem medo de ser o centro das atenções, você não vai alcançar nada. A maior parte das mulheres, pessoas no geral, que alcançaram grandes objetivos, são porque elas, em algum momento, foram centro das atenções. As pessoas prestaram muita atenção nela e isso fez ela, de alguma maneira, faturar, monetizar a sua vida. Então, não tenha medo de ser demais. Eu aposto, inclusive, me deixe saber aqui nos comentários se vocês já tiveram medo, tiveram vontade de sair na rua com um certo look e pensaram, não, isso aqui tá muito exagerado, eu não quero parecer demais, eu não quero chamar atenção, eu não quero parecer que eu quero chamar atenção, quero usar essa roupa, talvez não seja apropriada. E a roupa não tem nada demais, só tem a sua personalidade. Então, eu sei que não é fácil, até hoje, já aconteceu comigo, até hoje acontece, não é uma coisa que você estala os dedos e para de sentir, mas a questão aqui é você apagar esse medo o máximo possível, porque você não pode ter medo de parecer demais, você não pode pegar a sua vida e diminuir ela para caber no mundo das outras pessoas, isso não existe. Segundo ponto muito importante é a autoestima performada. A Gabi, mesmo quando ela estava se sentindo insegura, ela se vestia como se ela fosse a mulher mais desejada da cidade e adivinha só, ela se sentia, ela era automaticamente a mulher mais desejada da cidade, porque ela, mesmo não se sentindo confiante, não tendo autoestima lá no teto, ela se vestia e ela fazia esse papel e automaticamente essa atuação virava uma realidade para ela. Então isso é muito importante, porque se a gente espera pra gente estar com uma autoestima boa, pra gente estar se sentindo bem, a gente se sentir confiante, gente, acabou aí. Porque raramente a gente se sente 100% confiante, raramente a gente tem autoestima lá no teto. Isso não é uma coisa... Pode acontecer de você estar 1, 2 semanas com autoestima muito boa, mas depois, se você se sentir insegura e você se deixa cair nessa insegurança, gente, não tem como. Autoestima, se você não tá com autoestima, você tem que ter autoestima performada, que é você fingir, né, aquele famoso fake it till you make it, que já diria a Rihanna. Se a Rihanna fala, e a Gabrielle Solis também usava isso, gente, não tem maior exemplo de que isso de fato funciona. Terceiro e último ponto da personalidade da Gabrielle Solis é que ela tinha zero culpa de ser feminina. Inclusive, ela usava isso para tudo. Ela não tinha medo de ser feminina em nenhum sentido, nem personalidade, nem forma de ser, nem na forma de se vestir. Ela era muito feminina, inclusive ela usava isso a seu favor o tempo todo. Ela manipulava os homens para conseguir justamente o que ela queria,
através justamente da feminilidade dela. Inclusive tem uma frase que ela fala pra Bri, que é muito famosa nas edições que as pessoas fazem da série até hoje, onde ela fala: pelo amor de Deus, Bri, a gente é mulher, manipula ele, é o que a gente faz. Então, a gente sabe que nem sempre, nem todos os dias, ser uma mulher é um mar de rosas. Então, pra mim, ela usar a feminilidade dela pra conseguir coisas que ela queria, obviamente sem ultrapassar limites absurdos, pra mim é extremamente inteligente. E eu não entendo por que a gente tem culpa às vezes de ser mulher. Gente, se um homem é mais cavalheiro só pelo fato de você ser mulher, abre a porta de lugar só porque você é mulher, gente, não tem nada de errado. Então, é isso. Ter zero culpa de ser feminina é um ponto muito importante da mentalidade, da personalidade da Gabrielle Solis. Bom, agora sim a gente vai para o segundo pilar, que é como se vestir que nem a Gabrielle Solis. A gente sabe que a Gabrielle Solis, ela tinha muito uma silhueta assinatura, que não necessariamente tem que ser a mesma silhueta assinatura que você, até porque a gente sabe que, dependendo dos tipos de corpo e tudo mais, certas silhuetas favorecem mais, outras favorecem menos, então você não tem que copiar exatamente o estilo dela. Mas ela tinha uma silhueta muito definida, ela sempre gostava de destacar as curvas. Tem várias coisas que ela gostava de usar, que são peças-chave dela, que são vestidos tubinho, vestidos envelope, saia lápis, cintura sempre bem marcada, como eu falei, e decotes elegantes. Ela nunca usou um decote que parecia vulgar. Isso não tá fora de cogitação. Ela sempre usou decotes elegantes com V suave ou ombro a ombro, que eu adoro. Então, isso, todas essas peças-chave, esses pilares, são muito importantes dentro do estilo da Gabi. Por que eu fico falando Gabi? Da Gabi. Então, não necessariamente tem que ser as mesmas peças-chave, a mesma silhueta. Mas isso aqui é muito importante, que você tenha em mente que você precisa ter os seus pontos assinaturas. Isso que fez a Gabrielle Solis ser tão relembrada, tão icônica, ter um estilo tão marcante, uma personalidade tão marcante, porque ela sabia o que favorecia ela e ela repetia aqueles padrões. Então, o que a gente pega de lição da Gabrielle Solis não é necessariamente as peças exatas, mas sim os pontos de assinatura. Você ter pontos de assinatura bem marcados, que nem ela tinha. Obviamente, a Gabrielle Solis sempre usava tecidos e acabamentos que elevassem qualquer look. A Gabrielle Solis nunca ia vestir um tecido barato que parecia barato. Ela até podia comprar coisas mais baratas na época que ela não tinha tanto dinheiro, mas ela não ia se vestir que parecesse de fato barato, tá? Ela sempre usou bons tecidos, boas peças, boas marcas. Então, é muito importante que você priorize cetim de boa qualidade, malha estruturada, alfaiataria. Obviamente, gente, tudo isso dentro do seu orçamento. A Gabrielle Solis era uma personagem que ela tinha muito dinheiro, né? Então, é você pegar e adaptar para você, para o seu estilo de vida, para o seu orçamento e tudo mais. Então, cetim de boa qualidade, malha estruturada, alfaiataria, senda fake bem feita, viscose bem cortada, algodão, tudo isso são tecidos que vão deixar suas composições muito mais elegantes, muito mais com aquela cara de rica. Tecidos que eu vou recomendar tecidos aqui para vocês evitarem se vocês querem ter um visual bom, porque esses tecidos, eles apagam o seu look, que são poliéster, que é brilhante demais, pelo amor de Deus, evite a todo custo. Neoprene, seu inimigo número 1, não use neoprene por nada nesse mundo. E malhas muito finas que marcam tudo. Malhas finas, não precisa nem explicar por quê. Peças que marcam, que dá pra ver que você tá com sutiã, todas essas coisas, não é bonito, não é elegante. Outro ponto muito importante do estilo da Gabrielle Solis é a paleta de cores. Nada de cores pastéis, de cores romantiquinhas, cores delicadas. Ela sempre foi muito assertiva nas cores. Ela sempre foi de usar cores que seduziam, digamos assim, sem esforço. Inclusive tem uma cena, né? Uma das cores que ela mais usava era o vermelho. E tem uma cena, né, que é muito famosa da série, que diz: "She knew red was her color, that diamonds go with everything, and then men were all the same." Uma coisa assim. Eu acho que é mais ou menos assim. Que é basicamente, ela sabia que a cor vermelha era a cor dela, que os diamantes combinavam com tudo e que homens eram todos os mesmos. Basicamente, essa seria a tradução. E vermelho era uma cor que ela usava muito. Vermelhos profundos, vermelhos vinho, verde esmeralda ela usava bastante também, rosa queimado, branco impecável, um beige bem elegante,
preto, essas cores eram as cores que mais representavam ela, o estilo dela e o poder que ela queria transmitir para as pessoas. Então, nada de cores pastéis, nada de cores delicadinhas ou cores off-white, marrons. Não, gente, cores que realmente destaquem era a pegada dela. Ela tinha uma questão que é, assim, extremamente admirável, extremamente poderoso, que ela tinha a questão da sensualidade e do sexy com a elegância. Então, que é basicamente, eu vou explicar pra vocês, que é uma fórmula que ela usava pra ela sempre ter aquele toque sensual, aquela sensualidade, sem ser vulgar. Ela era sempre muito confiante, sensual, mas sem passar por vulgar. E por que ela conseguia isso? Porque ela não usava decotes exagerados, porque se ela tinha, por exemplo, uma mini saia, ela usava uma blusa com uma manga longa, ela sabia muito bem equilibrar para não ficar uma coisa exagerada ou vulgar ou sensual demais. Depois temos os acessórios de I'm the Main Character, que ela usava sempre, por exemplo, salto alto. Ela tava sempre salto alto, era uma coisa muito típica do estilo dela. Também bolsas estruturadas, óculos enormes, até porque óculos enormes era uma coisa também muito da época. No começo dos anos 2000, as pessoas usavam óculos bem grandes. E ela também, joias douradas e brincos chamativos. Então ela sempre parecia meio que improvisada, só que era tudo muito bem pensado, até mesmo os acessórios. Então, se você quer parecer muito elegante, parecer muito sofisticada, use acessórios, porque os acessórios vão ser assim o ponto principal que vai fazer você se destacar dos outros. Então nunca negligencie a importância dos acessórios. Eu sempre falo isso em todos os vídeos. Terceiro pilar, como pensar que nem a Gabrielle Solis, que é o pilar mais importante, acho que vai de fato mudar nossas vidas, é a gente começar a pensar que nem ela. E uma coisa muito importante da personalidade dela é que ela nunca pedia desculpa por ocupar espaço. Acho que a gente, como mulher, sempre fica com o pé atrás. A gente não quer passar uma imagem de grosseira, de histérica, de chata. Então a gente tem medo de ocupar espaços que a gente merece ocupar. Então não tenha medo de ocupar espaço. Ser uma mulher confiante, com boa autoestima, é saber que você merece ser vista, que você merece ser ouvida, que você merece o lugar que você ocupa no mundo. E não tô falando nem de nenhum cargo em nenhuma empresa, não tô falando nem de oportunidade de trabalho, gente. Tô falando no geral, de você não se diminuir, como eu falei, pra caber no mundo de ninguém. Você ser extremamente autêntica, extremamente você, em todos os ambientes, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente social, num bar, no que for, gente, no geral. Segundo ponto muito importante é invista em você, mesmo quando ninguém investe. A Gabrielle Solis, ela sempre cuidou muito da aparência, sempre, sempre, sempre. Inclusive, quando tava tudo lá na vida dela, ela continuava lá fazendo os seus exercícios, continuava cuidando do cabelo, fazendo a unha, tudo mais. Porque ela sabia que no momento que você perde a disciplina, perde o próprio autocuidado, você perde tudo. Então, para ela manter uma boa imagem era muito importante, até porque a boa imagem foi que basicamente levou ela a ter uma grande vida. Então, é muito importante que você invista em você, mesmo que isso não pareça importante no começo, a sua aparência importa muito, a sua saúde mental, o seu corpo, tudo isso é importante para você alcançar grandes objetivos na vida. Terceiro ponto, ela usava a sua feminilidade como força e não como fraqueza, uma coisa que muitas pessoas fazem, não só com a Gabrielle Solis, mas com mulheres no geral, é que as pessoas subestimam as mulheres por justamente ser femininas demais, de repente. Só que ela usava justamente isso a seu favor e ela conseguia tudo que ela queria através da sua feminilidade, do seu poder de manipulação através da sua feminilidade. E é isso, gente. A Gabrielle Solis não é só uma personagem, ela pra mim é um lembrete da força feminina que a gente tem, que às vezes a gente não dá bola, ou apaga, ou deixa pra lá, sabe? Deixa pra outro momento. Pra mim, a Gabrielle Solis é um ótimo exemplo de uma mulher que sabia o que ela queria e ela ia atrás, sabe? Talvez não da forma mais ideal, de repente, às vezes, mas ela era muito, muito determinada e ela usou uma das ferramentas mais poderosas, que é a vestimenta, para conseguir as coisas que ela queria. Então, se você ainda acha que as roupas não têm tanta importância, não tem tanto valor, não tem nada a ver com o que você consegue na vida, pense novamente, porque a roupa tem muita influência nas oportunidades de trabalho, nas relações que você consegue, em tudo. Então, é isso. Pra mim, essa é a mensagem mais importante que a Gabrielle passa
para nós mulheres. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês sejam tão apaixonados pela Gabriela Solis como eu sou. Se vocês querem ver um vídeo desses sobre alguma outra personagem, me deixe saber aqui nos comentários. E, obviamente, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E um beijo, até o próximo vídeo.